Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, indiferente do horário que você estiver acompanhando mais esse podcast do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo. O tema de hoje está conectado com a área de negócios e é muito bacana que você participe com a gente, coloque também depois seus comentários aqui nesse vídeo para que a gente possa continuar essa conversa. Eu recebo aqui nos estúdios do Diário de Vacaria Edna Segala, ela que é gerente do Departamento Fiscal da Patrimônio e Contabilidade. Edna, seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Lucas. Bom dia. Bom dia. Edna, a gente vai ter uma conversa hoje conectada com a parte do empreendedorismo, né? Então, o que a gente pensou no nosso bate-papo de antes, né? A gente trouxe a ideia de conectar as pessoas que, nesse momento, elas estão na informalidade e passaram a cogitar a possibilidade de dar um passo para ir para, vamos assim dizer, para a formalidade. Ou seja, elas vão se colocar numa condição de ir para alguns modelos, eu não sei se a gente pode usar o termo regime, aí tu pode me ajudar a isso, que seriam a opção de ir se tornar uma MEI ou ir para um simples. Explica para nós, por favor, para quem está nesse momento de vida, né? Que opção que ela toma nesse momento? Na verdade, assim, a pessoa que está em início ali, que tem já um negócio, né, mas está informal e está pensando em ir para a formalidade, que nem você disse, ela tem as duas opções, né? Então, tanto o MEI quanto o Simples Nacional, que são duas modalidades mais simples, né? Mas que ficam formalizados e tem grandes chances depois de crescimento, né, no negócio da pessoa. Então, o MEI, ele não é um regime tributário, ele é um modelo de empresa, né? Tem tudo mais simplificado. O Simples Nacional, ele já é um regime tributário. Ele tem maiores benefícios para a empresa, né? Quando ela quer se tornar. Então, eu acho que o momento certo é quando a pessoa pensa assim, não, poxa, eu quero crescer o meu negócio, quero expandir ele. Então, agora qual que é o passo? Vou ir para o MEI ou vou ir para o Simples? Aí, se a pessoa já pensa, não, eu vou faturar, quero um faturamento bom, né? Um faturamento legal. Então, já abre logo um Simples, que aí você não tem impedimentos, né? Tem uma parte interessante, assim, a MEI, ela está muito conectada com quem está começando. É isso mesmo? Isso. Quem está começando já abre um MEI, né? Que aí já pelo menos tem um CNPJ ali, né? Já é reconhecido e tal. Já pode fazer as compras, né? Já usa o CNPJ, já fica mais movimentação para um futuro, daqui a pouco quando for para o Simples, já ter outros benefícios, né? Gente, só para contextualizar, eu acabei até separando aqui, sabe, Edna, algumas coisas importantes para as pessoas cogitarem esse passo, sabe? Algumas coisas assim que a gente separou em relação a isso. Para a pessoa sair da informalidade para ir para a formalidade. A questão do acesso aos benefícios previdenciários, né, a credibilidade e confiança a partir do momento que tu tem o teu CNPJ, a parte de emissão de nota fiscal, o acesso ao crédito junto às instituições financeiras, que existem linhas específicas para isso, a questão da proteção jurídica, que ela passa a ser legalizada, né, e além, é claro, da organização financeira. Sim. Mas aí a pessoa passou para a legalidade. Né? E ela chegou na questão do MEI e, como tu falaste, do Simples. É importante a gente falar também, se a gente estiver utilizando, né, um dos dois sistemas ou regimes, ou como tu falou, modelos, né? Quais são existem características próprias de cada um deles? Sim. O que a gente pode falar, por exemplo, do MEI? É que o MEI, né, ele tem várias regrinhas, né? Tem a questão dos funcionários, né, que pode ter um funcionário só. Se tu for simples, ele não tem limite de funcionário. Pode ter quantos funcionários for necessário. Então, o momento também chega, daqui a pouco tu expandir o teu negócio, né? Crescer um pouquinho, precisa mais um pessoal para trabalhar. Então, se tu vai precisar já mais um funcionário, você vai precisar já passar para o Simples Nacional. Então, de início, se a pessoa está trabalhando na informalidade e tem 2 funcionários, por exemplo, já não encaixa na MEI. Isso, já não pode ser MEI. Porque pode só um funcionário e que tenha um salário mínimo, né? Entendi. Em relação à questão do faturamento, tem restrição também? Tem diferença também aí? Tem bastante diferença. No faturamento, então, o MEI ele só pode faturar 81 mil no ano, né? Que isso dá 6.750 no mês. E o Simples não, né? O Simples ele não tem um faturamento tão baixo. Ele tem o faturamento dele, para ele extrapolar o Simples, é 4.800.000.
Então, é um faturamento bem elevado, Uma né? realidade bem diferente. Isso, bem diferente. E ainda no Simples Nacional tem diversos benefícios. Por exemplo, se você optar pelo Simples, pensar, eu vou faturar mais que 81 mil, né? Então, eu vou para o Simples Nacional. Aí, tu tem o benefício, por exemplo, de isenção de ICMS, que é um imposto que às vezes a pessoa pensa, mas eu vou pagar muito imposto no Simples já de começo. Não, até você começar o teu negócio, no caso, né? Como é que fala? Tipo, tu pegar o ritmo ali, né, do teu Até o negócio negócio novo. engrenar, Isso, né? até engrenar, você vai ter um limite ali de 360 mil, você não vai pagar o imposto do ICMS, que já é uma ajuda para as empresas que estão iniciando, né? Então, esse é um benefício do Estado, uma isenção do ICMS para as empresas que estão em início de atividade. E o MEI também, ele tem uma questão de, tipo assim, se tu faturou 6.750 ali no mês, você só pode ter de compras legalizadas no teu CNPJ até 5.400. Não pode ultrapassar esse limite também. Ou seja, a quantidade, por exemplo, de material, a gente estava comentando antes de qual seria o melhor exemplo, né? Isso. Se a gente usar uma fábrica de bolo, né, que vende bolo, por exemplo, ela não pode comprar, por exemplo, 6 mil reais de material. É isso? Não. Se ele teve um faturamento de 6.750, que é o limite mensal ali, né? Para não ultrapassar, se for ter mensal todo esse mês, tu não pode comprar mais que 5.400. Então, existem algumas regras. O MEI já ele é pensado justamente para essa pessoa que está no estágio inicial do empreendedorismo, né? Isso, ela tomou a decisão, né, de começar o seu negócio, então parece que existe um sistema, né, que recebe ela. Sim. Inclusive, uma das coisas que a gente sempre fala sobre o MEI é que existem várias linhas, né? Até de financiamento, existem recursos, né? Existem bastante recursos para o MEI, tanto para o Simples. Para o Simples Nacional, ele abrange um pouco mais os recursos, né? Por você já ser uma empresa maior, né? Para o MEI também tem, só eles são um pouquinho menores os benefícios. Mas tem as linhas de crédito também para MEI e para o Simples Nacional. Interessante. Uma das coisas que me chamou a atenção também, é importante a gente contextualizar, é a questão da tributação. Por exemplo, o Simples, ele tem um tipo de contabilidade, né? Um tipo de incidências, etc. e tal. Sim. Já o MEI é diferente, é isso? É mais fácil fazer um MEI? O MEI, na verdade, ele não tem as obrigações mensais, né? Já falando em Simples Nacional, tem as obrigações mensais, né, que a gente tem que fazer. No fiscal, elas são, né, puxando para o dia a dia, elas são obrigações mensais, né, no Simples Nacional. Por exemplo, que é o PGDAS, que a gente transmite todo mês para fazer a guia do Simples, para gerar o imposto. Tem as DEIs, que é ser feita aqui no município de Vacaria, que é para as empresas que são prestadoras de serviço, né. E já o MEI, não. O MEI, ele não tem essas obrigações mensais. Ele só tem a obrigação anual, né, a declaração anual do MEI e o imposto fixo, né? Que é aquela taxinha que é paga mensal lá, mas, tipo, para gerar a taxa não precisa fazer nenhuma obrigação acessória, nem nada. Só gera a taxa ali no site do MEI mesmo e não precisa nenhuma outra obrigação. Edna, é muito caro começar o MEI. E como que por exemplo, a pessoa pode começar o mês sozinho, o escritório dá um suporte? Como que funciona isso na maioria das vezes? Olha, na maioria das vezes as pessoas até vão para abrir, enfim, sozinhos, né, o MEI, mas é importante ter um escritório de contabilidade, né, falando porque a pessoa pode ter um auxílio de que atividade que poderia incluir ali. Por exemplo, vai lá e conta, eu faço isso, né, faço esse serviço. Aí o contador, no caso, vai poder ajudar a pessoa a colocar qual o KNAI correto, né, no seu negócio. Sabe, uma das coisas que eu fiquei pensando que também é importante é a questão de quando tu começar a MEI, tu já olhar um pouquinho até para a questão de futuro, né? Isso. O que tu imagina que a tua empresa, que passo tu imagina que a tua empresa vai dar? Esse ano a gente imagina que a gente não vai passar do valor ali dos 6 mil e pouquinho. Ou não, a gente imagina que daqui 2 anos ou 1 ano a gente tem uma realidade diferente. Então, talvez esse é mais um motivo para a pessoa já pensar no MEI e já ficar de olho no Simples. É isso mesmo? Faz sentido isso? Faz sentido, E já ir se inteirando, né? Tipo, o que eu preciso daqui a pouco quando eu for mudar, né? Tipo, o que eu preciso saber? Já ir se informando, né? Nas coisas que vão ser necessárias, o que pode, o que não pode no Simples, né? Então, a questão, outro ponto importante também, eu acho que a gente tem que colocar a questão da parte dessa emissão de notas fiscais. Como que funciona essa parte? É simples também para o MEI fazer isso? É simples o MEI fazer. Eles têm o portal, né, do MEI para fazer a emissão das notas, né? Eles não precisam ter um programa pago, né?
pode fazer a emissão ali e também não é obrigatório o MEI emitir nota, né? Ele só emite nota para uma pessoa jurídica. Quando ele faz venda para pessoa jurídica, aí sim ele tem que emitir a nota, né? Mas quando ele vende para um consumidor final, ele não precisa emitir a nota, né? Então, tem um ponto que também tem chamado bastante atenção em relação ao MEI, que eu acho que é importante a gente salientar, que é a questão de... existem vários recursos, linhas que o governo federal apresenta. Tu sabe de algum tipo de vantagem para a pessoa que começa o MEI? Ele tem algum tipo de orientação? Existe um portal? Como que funciona essa estrutura para o MEI começar? Ele tem o portal do MEI, e também tem o portal do Sebrae, que tem as informações, né, de como fazer a abertura do MEI, né, que ele pode fazer tudo de forma digital ali, né, pelo site. E ali tem tudo passo a passo, da documentação, do que precisa para fazer essa abertura. E uma das coisas que também é bacana, eu acho que quem tem um MEI, ele... Como que ele controla se, por exemplo, assim, num mês ele tem um faturamento maior? Como que fica? Tem algum recurso para isso ou é o portal que vai orientando ele? Na verdade, ele tem que ter um controle lá no portal mesmo, vai ver pelas emissões das notas, né? Ele vai ter que, no final do mês ali, né, durante o mês, ir olhando as emissões das notas, né, ver. Mas, tipo, ali que tu falou, no caso, emitiu mais notas que 6.750. Pode, né? Num mês tu pode emitir 12 mil e no outro mês tu não emite, no mês que vem eu não tive nada. Não tem problema. Então, um ponto interessante do MEI é que o MEI, ele tem, na verdade, um teto anual. Isso, Ou seja, anual. se digamos que no primeiro mês você, né, tem uma receita muito maior daquilo que você tenha imaginado, Isso. você pode ir usando esse limite, né? Pode. Nos outros meses. Pode. E o momento que a pessoa decide migrar de uma estrutura para outra, de um sistema para outro, é complexo de fazer isso? Na verdade, ele tem a opção de dar baixa, né, no CNPJ que ele tinha quando MEI, né, e começar do zero, fazer um CNPJ novo e fazer o cadastro na junta, né, depois o cadastro na junta e fazer a inscrição estadual ou municipal, né, de acordo com a atividade. Se for comércio, vai ter inscrição estadual, se for no serviço, vai ter inscrição municipal. Ou também ele pode também continuar com o mesmo CNPJ, né? Pagando todas as DAS que ele tem do MEI, deixando tudo em dia, né? Aí ele pode manter o mesmo CNPJ e fazer o enquadramento, né? Pedir o desenquadramento lá do MEI, no site do Simples, e fazer o enquadramento da empresa no Simples Nacional. Tem algum outro ponto que tu acha importante a gente falar também, que te chama atenção em relação ao MEI? O recolhimento, por exemplo, da taxa mensal, se ele não é feito, o que acontece? Daí ele fica lá em aberto, né? E vai gerando juros e multas, Encargos, né? Isso, E depois, uma hora que ele pensa em mudar para o Simples Nacional, ele tem que estar todo quitado, né? Não pode deixar nada em aberto. Hoje, se a gente fosse pensar num tipo de... Qualquer negócio pode ser MEI? Não. Tem as profissões regulamentadas, né? Que exige especialização específica. Não pode ser MEI. Muito bem. Gente, eu acho importante a gente falar sobre uma questão principalmente inicial. O MEI ajuda as pessoas a se organizar mais, será? Eu acredito que as pessoas pensem que sim, porque ele é um mais simplificado, né? Mais simplificado que o Simples, na verdade. Mas, assim, eu acredito que os dois conseguem ajudar as pessoas a se organizarem da melhor forma na empresa, sabe? Uma das coisas que eu pensei que pode acontecer, se alguém tem um negócio, digamos que essa pessoa, por exemplo, que faz bolo, e naquele mês ela por algum motivo, ela não produziu nada. Tem algum problema se em algum mês o MEI não faturar? Não tem problema nenhum. O MEI pode ficar um mês sem emitir notas, não tem problema. Bom, gente, eu acho que para a gente falar sobre o MEI, a gente tem que entender muito a particularidade de cada negócio, né? Porque a gente sabe que o MEI, num país que tem uma proporção de taxa de serviço muito grande, muito expressiva, Sim. Esse caminho da formalidade, ele cresce a cada dia, né? De buscar esse recurso. De que maneira tu imagina que a pessoa deve dar esse primeiro passo, né? O que é importante para ela considerar na hora de tomar essa decisão? Eu acho que o que ela deve considerar é, tipo, a movimentação dela. Por exemplo, que nem você disse ali, uma fábrica de bolos, né?
se ela tem bastante já procura, né, pelo serviço dela, né, pelo produto, eu acho que ela já deve procurar se informando e já ir mudando, né, para não de uma hora para outra perder um negócio, por exemplo. Chega uma empresa ali para comprar dela uma quantidade grande, ela não vai poder vender porque ela vai pensar assim, eu vou extrapolar o meu limite lá do MEI, né? Então já é interessante ir pensando dessa forma, tipo, se eu já tô no negócio e eu penso bem para frente para vou vender mais, quero vender mais, o interessante já é ir tentando mudar para o simples, né? Muito bem. Edna, eu quero te agradecer pela oportunidade de tu ter vindo aqui falar um pouquinho, né, sobre uma questão do simples, ou do MEI, desse momento da saída do momento de informalidade para um momento que a gente, entre aspas, chamaria de legalidade. A gente, quando começou esse podcast, a gente falou da questão de a gente deixar uma caixinha de comentários. Sim. Né? Então, assim, se você que está acompanhando a gente nesse momento, né, gostaria de trazer dúvidas sobre essa questão do MEI, sobre a questão, né, do processo de migrar para o Simples, a gente tem essa ideia que essa página aqui, que esse caderno de negócios, amplie cada vez mais esse espaço, né, que a gente tem de diálogo com as pessoas que estão envolvidas com o empreendedorismo. Eu quero te agradecer mais uma vez e a gente volta a qualquer momento para falar sobre outros assuntos. Pessoal de casa, obrigado por participar de mais esse podcast do Diário de Vacaria. A gente traz a qualquer momento mais informações conectadas, né, à nossa região aqui, a Vacaria e a todos os municípios dos Campos de Cima da Serra. Até o próximo, pessoal. Valeu. Obrigada.